queria convidar os irmãos para estar abrindo a palavra em Miqueias 3. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. É no Antigo Testamento. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aqueles que foram por encontrando, digam amém. Glória a Deus. O Amém. Senhor é bom. Amém. O Senhor é bom. Oh, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Oh, Paizinho amado, Pai querido, Senhor. Oh, Louvado e exaltado é o teu nome. glória a Deus, Senhor. Senhor, nós não somos nada sem ti, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem algumas palavras, irmãos, que não digo nem algumas, mas a Bíblia inteira, né? Se a gente lê, não precisa nem de pregação, é só ler. Já é a pregação, né? Aleluia. Então eu queria ler ali a passagem em Miqueias 3, tá? Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com carne que vai ser cozinhada. Virá um dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atentará. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão. E em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitarão dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamentos para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Amém? Misericórdia, né, irmãos? Mas todos aqui que estiveram hoje aqui falaram a mesma coisa. É momento, podem sentar, irmãos. É um momento que o Senhor está vindo. Vai galope. Aleluia. Ele já está. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está às portas. Tudo isso que o profeta Miqueias relatou aqui é o que hoje de fato acontece. Os profetas estão distorcendo a palavra de Deus. Eles estão cobrando para falar do que é de graça, dar de graça o que de graça receber. Amém, aleluia. Glória a Deus. É uma pena, irmãos, que a igreja do Senhor tenha virado num tempo tão odioso. Porque é nojento.
Irmãos, muitas vezes o que pastores, pregadores, profetas fazem com a palavra do Senhor, eles distorcem em favor deles, mas o Senhor, Ele olha, Ele está atento em todo o tempo. O Murilo falou o Salmo ali em 112 também fala sobre isso. Nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Entendam que nós devemos andar reto ao Senhor. Amém. Pelas nossas vontades, irmãos. Alguém aqui estaria hoje aqui? Ou amanhã, quem sabe? Glória a Deus, é verdade. Se fosse pelo nosso desejo, nós nos ajoelharíamos e oraríamos? Nós jejuaríamos? Pelo nosso desejo, nós largaríamos tudo para estar em comunhão com a igreja? Glória a Deus, Senhor, é verdade. Nós estamos cumprindo com a palavra do Senhor. Nós devemos nos esforçar. O Senhor, o reino dos céus, Ele é tomado por esforço e não por merecimento. Não é porque eu estou sendo usada pelo Senhor que significa que eu tenho um lugar no céu. Eu só vou ter um lugar no céu se eu vou obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus é renunciar. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo esteve na terra, Ele passou aqui, Ele não tinha necessidade nenhuma de se batizar, de lavar os pés de ninguém. Ele era filho de Deus. Mas Ele se rebaixou e nos abraçou e por fim nos chamou de irmãos. Deus nos fez sua imagem e semelhança. E por que somos semelhança de Deus? O que um semelhante faz? Nós somos realmente imagem, ok? E semelhança do Criador. Temos sido. Um semelhante do Senhor cravaria faca em outro? Falaria mal de alguém? O que um semelhante é? Alguém que segue, irmãos, é princípio. Eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Eu faço porque eu tenho que fazer. É minha obrigação fazer. Aleluia. Nós devemos renunciar a nós mesmos. É verdade. Aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmos. Nós devemos nos negar todos os dias, irmãos. É uma guerra. Nós estamos em guerra continuamente. O nosso Deus é um Deus poderoso para nos dar vitória. Eu não tenho dúvida disso, mas o que precisamos para que Ele nos dê a vitória, além da obediência, é conhecer a palavra. Porque se eu for tocado por qualquer tipo de vento, é que nem palanque do banhado, né? Sopra para onde vai o vento. Então a gente tem que conhecer a palavra do Senhor. Se nós não conhecermos a palavra, a gente vem aqui no altar então e larga a chave do carro, porque se eu der a chave do meu carro, então eu vou ter um lugar a mais lá no céu, a minha casa, a escritura, né? Quem sabe a gente faz uma fogueira santa, aquele que dá mais. Não estou julgando ninguém, irmãos, mas é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se nós não conhecermos a verdade, qualquer vento de doutrina deste mundo vai nos guiar. Mas o Senhor, Ele esteve aqui, nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, nosso irmão, Ele esteve aqui e fez tudo como deveríamos fazer. Ele foi exemplo. Então, se nós só lêssemos e seguisse o exemplo de Deus, de Jesus, já estava pronto. Aleluia. Sabe que há uma dificuldade muito grande dos jovens hoje, né? Eu, em especial, tenho uma dificuldade bem grande com a minha menina, né? Tanto para conversar com ela sobre essas coisas, como para colocar na cabecinha dela as coisas do Senhor. Então eu questionei ela: tu ama a tua avó? Sim, claro que eu amo. E se ela morresse hoje? Ai, que horror, mãe, não fala uma coisa dessas.
Tá, mas e se ela morresse, se tu tivesse certeza que ela era salva? Ah não, daí muda de figura. Pois então depende de ti. Vai ler. Aleluia. Vai ler a palavra, vai falar, ide, pregar o evangelho. Glória a Deus. Irmãos, eu sou tão pequena. Eu não entendi ainda o que era o amor do Senhor. Sabe? São coisas assim que às vezes a gente pensa, nossa, meu filho, né? Eu olho para um filho, nós olhamos, pais e mães, olham para os seus filhos, nossa, eu amo muito meu filho. Mas eu vou confessar para vocês que esses dias eu orei por um jovem e eu fui inundada, irmãos, de um amor tão grande, tão grande, que depois eu pensei, eu não sei o que é amor. Eu realmente não amo. É um amor, é sobrenatural, é uma coisa que não era como se não houvesse o amanhã. Era um amor de Deus. Aleluia. Eu não precisei falar muita coisa para esse jovem para ele começar a chorar, apenas o abracei. Aleluia. E o amor de Cristo por nós fez o serviço. Aleluia. Então nós devemos estar com o coração, irmãos, abertos ao Senhor, sabe? Fazer, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós sabemos como chegar no trono do Senhor, como a gente sabe como se colocar diante de Deus. Né? E eu acho que eu já falei isso aqui. Em algumas vezes nós chegamos no Senhor como sendo nosso Pai, outras vezes nosso amigo, outras vezes ao trono do Rei dos Exércitos, né? Quando nós precisamos vencer uma batalha, né? E quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós usamos a palavra em nosso favor, Deus não tem como não escutar. É impossível ele não ouvir, porque se tem uma coisa que o Senhor não vai, é contra a palavra dele. Aleluia! Ele não vai nunca contra a palavra dele. E eu posso aqui dentro da palavra provar isso para vocês. Quando Moisés ele tirou o povo do Egito, ele salvou por intermédio de Deus o povo do Egito, o povo de Israel, o povo do Senhor. Ele tirou da casa de servidão, ele tirou das garras de Satanás. O povo estava sendo maltratado, ele tirou o povo de lá. E o que o povo fez? Murmurou. E Deus queria, irmãos, acabar com o povo. Mas Moisés interviu pelo povo. Como? Usando a palavra de Deus contra ele mesmo. Eu vou ler para vocês. Se alguém quiser me acompanhar, em Números 14. Depois, se a irmã quiser deixar ali para o pessoal pesquisar também, quem vai ouvir depois essa palavra. A minha Bíblia, irmãos, é a Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Eu achei mais fácil trazer essa Bíblia para que ficasse mais claro para todos os irmãos, não só os que aqui estão, mas aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, né? Por meio da internet, porque a internet é uma bênção, né? Para quem sabe abençoar, para quem sabe usar, né? É uma bênção. Então, lá em Números 14, versículo 11, o Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles, vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém farei com que os descendentes de você, falando para Moisés, sejam um povo maior e mais forte do que eles. Deus se irou contra o povo, porque o povo só murmurava contra o Senhor. E o próprio Deus então dizia: mas o que mais eu tenho que fazer? Poxa vida, né? Quando era de dia eu os cobria com uma nuvem, de noite eu os aquecia com fogo, né? Maná do céu, água vertia. Quer dizer, o Senhor ele provia todas as coisas
coisas para o povo dele, o povo escolhido, e mesmo assim o povo continuava murmurando e reclamando. Então o Senhor disse a Moisés que ia acabar. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tirastes do Egito essa gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores dessa terra. Eles já sabem que tu, ó Senhor Deus, estás com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometestes dar a eles. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. Aleluia. Imagina, irmãos, nós conversarmos com Deus como Moisés conversava. É dessa forma que tem que ser. É assim, conhecendo a palavra do Senhor e nos posicionando conforme o que Ele mesmo prometeu. Não que Deus sofra de amnésia, não é isso. Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele se ira também contra o povo dele. Quem é que viu a bondade do homem antes do dilúvio? É Jesus. Jesus intercedeu por nós, por isso que Ele é nosso advogado fiel. Ele está no princípio e no fim. Ele é o alfa e o ômega. Quando nós nascemos, Ele está presente. Quando nós morremos, Ele nos julgará. Não é verdade? Não é isso que a palavra diz? Então por que eu tenho medo do julgamento do irmão que vai dizer: ah, essa daí é louca, essa daí é bitolada? Por que eu tenho medo desse julgamento? Eu tenho que ter medo do julgamento de Jesus. Imagina chegar diante de Jesus e Ele dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Misericórdia. É disso que nós devemos ter medo, e não de cumprir o Evangelho. Aleluia. Não de negarmos a nós mesmos. Uma vez me perguntaram: mas e se for tudo mentira? Ah, mas e se for verdade? É só inverter. Eu perdi alguma coisa sendo justa? Seguindo a palavra do Senhor? As nossas leis humanas são baseadas na palavra de Deus. Agora que o diabo quer mudar. Porque agora ele escancarou. Para ele perdeu a vergonha na cara. E o povo também. O povo de Deus também perdeu a vergonha na cara. Porque ainda acha que é correto mudar a lei. Daqui a pouco vão apoiar, trocar, reescrever a Bíblia, né? Como há pouco queriam fazer. Irmãos, é fim dos tempos. É fim dos tempos. Eu fico imaginando os crentes de hoje tendo os profetas de antigamente como pastor. Convertei-o, raça de víboras. Ai, ela se chamou de víbora. Não, mas naquela igreja. Ali na esquina tem uma que massageia teu ego. Misericórdia. Fala, Deus. Não é? Nós não temos que nos preocupar com quantidade
é qualidade. O Senhor. Senhor, Ele nos ama, Ele estendeu a mão sobre nós, Ele teceu os nossos tecidos, Ele conhece cada pedacinho do nosso corpo. Não pense em vocês, irmãos, que Deus tem muito trabalho, porque a maioria das pessoas que não são crentes, e talvez alguns crentes pensem, mas eu não vou falar com Deus, porque Deus deve ter tanto trabalho lá em cima, que Ele não vai se sentar para ouvir. Meu irmão, a palavra de Deus diz que cada oração que um crente faz a um anjo que leva essa oração, nada é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor, irmãos, nada é em vão. Não tenham medo de abrir a boca, de falar a verdade. Eu sou muito pecadora, irmão. Não é, eu já disse, eu vou repetir, não é porque eu estou com o microfone na mão que eu sou diferente de ninguém. Não é porque eu tive a oportunidade hoje que eu não sou pecadora. Eu sou sanguínea, irmão. Eu me iro. É verdade. Que mulher não, né? Nós nos iramos, nós pecamos. Mas o Espírito Santo nos constrange. É algo sobrenatural. Tu erra, tu peca, tu tem aquele momento de ira que nem o Senhor teve, né? Entrando no templo e virando tudo. Nós temos. Mas quando o Espírito de Deus ele está conosco, ele nos constrange. Ele nos faz pedir perdão. Irmãos, a libertação, ela é confissão, arrependimento e liberação de perdão. Nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que é pecado e por isso nos arrependemos e depois liberamos perdão para o próximo ou para nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos nos perdoar. Muitas vezes a libertação é para nós nos perdoarmos. Então, irmãos, eu poderia misturar um monte de coisas aqui, porque nós vivemos tão intensamente com o Senhor, né? Deus, Ele é tão bondoso conosco, tão misericordioso. Ele nos dá tantas bênçãos, mesmo nós não sendo merecedores e pecadores. O Senhor olha para nós com um olhar de amor. E por que é tão difícil nós olharmos com amor para o irmão, né? Alguns pregadores dizem que hoje nós vivemos num tempo da graça, que a lei já passou. Mas Jesus disse que Ele não veio para acabar com a lei, e sim para cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Na lei de Moisés, Deus, por intermédio de Moisés, disse: não adulterarás. Jesus, porém, disse: aquele que olhar para uma irmã, cobiçar, já está pecando. Agora vocês me digam, o que é mais fácil deixar de fazer? Adulterar ou olhar com desejo? É mais fácil deixar de adulterar. Mas os olhos é muito difícil, irmão. Então, Jesus veio para cumprir a lei. Né? Na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. O Senhor disse: aquele que te der um tapa, dá outro rosto, dá outra face. O que é mais fácil? Na lei de Moisés houve um templo que o Senhor mesmo havia mandado fazer para que os sacrifícios fossem feitos naquele templo. Então o povo, ele pecava o ano todo e quando chegava naquele momento, eles iam lá e ofertavam ao Senhor, faziam sacrifícios. Né? Era barbada, né? Eu vou pecar o ano todo. Chega lá naquele dia, eu pego minha ovelhinha, né? Vou lá e oferto para o Senhor, Ele vai perdoar.
Eu vi as fotos e sigo pecando. Glória a Deus, Senhor, verdade. E o que Deus fez? Acabou com essa baixaria. Aleluia. Jesus disse: eu sou o Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ele se fez pecado por nós. Amém, Senhor. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, ele se sentiu só. E ainda antes da cruz, ele ainda disse ao Senhor: se possível, aparta de mim esse cálice. Glória a Deus. Ele já estava sentindo o peso do pecado. E não é que Deus não estivesse com ele ali, não, irmãos. Na hora que ele foi crucificado, o Senhor estava com ele ali. Mas como ele se fez pecado, e o Senhor, ele ama o pecador, mas odeia o pecado, então deveria se cumprir. Quem sacrificou Jesus? Quem sacrificou Jesus? Foi Deus, que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho. Foi Deus que sacrificou o seu Filho. Estava no plano, o plano de Deus era a salvação. Desde o Éden. Você imagina o tamanho do amor de Deus para conosco, que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos, o tempo todo. Glória a Deus. E ainda há tempo. Ainda há tempo. Aleluia. Ainda há tempo de todas aquelas pessoas que nós amamos, Deus. que nós queremos. Glória a Deus, Senhor. O Senhor quer isso, Ele quer salvar o povo. Ele não gosta de judiar do povo, de machucar, Ele não tem prazer nisso. O Senhor não quer isso. Ele não tem esse prazer, Ele quer salvar a todos nós. Aleluia. E Ele também precisa de nós. Nós dependemos dEle e Ele precisa de nós para que o Evangelho verdadeiro seja propagado. Glória a Deus. Senhor. Nós precisamos falar a verdade. Doa a quem doer, o irmão falou. Glória a Deus. Entra na igreja pecando, sim, entra. Mas irmãos, todos nós somos pecadores. Quando entra um irmão que nós sabemos que está em pecado, que segue pecando, né? É nosso dever dizer para ele: o Senhor ama o pecador, mas Ele abomina o teu pecado. Isso é pecado. E está escrito aqui, ó. Vamos ler. Irmãos, quando o Espírito de Deus entrar sobre essas pessoas, elas serão constrangidas. Eu vi um testemunho de um pastor, irmãos, que se transformou pelo amor de Deus. Ele estava a ponto de fazer uma cirurgia para trocar o órgão. Quando o Senhor tocou nele e ele se olhou no espelho, ele se viu como ele realmente era. Aleluia. Segundo ele, a sensação que ele teve era que muitas escamas estavam caindo dos olhos dele. Então ele se enxergou como ele realmente era, como Deus o fez. Glória a Deus, Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Imagem e semelhança do Criador. Amém, Senhor. No meio do Senhor, dos filhos do Senhor, não existe abominação. Não existe mentira, só existe verdade. E você é perfeito, sendo como é. Aleluia. Você não precisa de nada mais para ser o que você é. Aleluia. Às vezes nós não nos aceitamos. Às vezes nós nos olhamos com dor pelo julgamento dos outros. Mas eu fosse você, deixava de olhar para os outros e olhava apenas para Cristo. Aleluia.
É muito mais fácil. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a O Deus. Senhor vai aliviar o nosso peso, nossa dor, sabe? Ajoelha, ora, fala com o Senhor. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele vai te Glória a responder. Deus, Senhor. Aleluia. Ele não vai te deixar desamparado Em jamais. nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Paizinho. Nunca. As nossas forças são renovadas toda manhã Glória a Deus, Senhor. pelo Senhor. Aleluia. Irmãos, muitas vezes eu me sinto acabada. Acabada, eu me sinto caída, derrotada, sobrecarregada. Mas quando o Senhor colocou aquele menino para que eu pudesse orar, as minhas forças se renovaram Glória a no amor Deus. de Em Deus. nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Porque é Amém. assim que Ele trabalha. Amém. Eu passei muito tempo, muitas dores na minha gestação, mas eu não deixava de ir para a igreja. E bem pelo Aleluia. contrário, às vezes eu saía na obrigação que eu Deus. tinha que ir, que eu não queria. Mas quando eu chegava na igreja, que eu começava a orar, que o Senhor colocava uma pessoa na minha frente me pedindo oração, irmãos, Glória a Deus. era como se eu não tivesse ali. É, amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. O Senhor derrama uma bondade, uma misericórdia, uma força tão grande, irmãos. Quando a gente dá amor ao próximo, ame ao próximo como a ti mesmo. Amém, Senhor. Glória a Deus. É sobrenatural as coisas de Deus. O Senhor é bom. Amém. Todo momento o Senhor Glória a é bom. Deus, Senhor. Aleluia. E essa então, hoje, é a mensagem que eu tinha para deixar para Glória a vocês Deus, Senhor. sobre nós nos posicionarmos no Senhor, Nossa. sobre conhecer a palavra, sobre oração, como nós devemos orar, porque a chave da vitória está aqui. Aleluia. Essa é a chave da É, vitória. aleluia. Você não precisa de nenhum profeta, de nenhum Glória a divino, Deus, Senhor. para botar dinheiro em profeta nenhum da internet Verdade. para adivinhar a tua vida, meu É. irmão. A tua vida tu já Glória a conhece. Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu já conhece a tua vida. É, amém. Tu já sabe do que tu precisa e está aqui. É. Algo clama dentro de ti, que procura respostas e não sabe aonde achar, porque tu não lê. No Glória a momento que Deus. tu começar a ler, a resposta vai vir. Amém. Aleluia. Aleluia. Não sejam enganados por vãs doutrinas. Amém. É verdade. Não, sabe, a igreja está cheio de homens e mulheres emocionados no Evangelho. Muitas vezes eu até me questiono, aonde é que eu estou na igreja mesmo? Glória a Deus. Sabe? Senhor. Aleluia. As pessoas assim, não, mas ela vai revelar para mim. Ela vai revelar para mim, ele vai revelar, ele vai falar, tu viu o que fulano falou? Glória a Deus, Meu Senhor. irmão, Deus não está aí. É, aleluia. Verdade. Ele está aqui, ele É. está aqui. E tudo que passar daqui é mentira. É verdade. Aleluia. Glória a Nós Deus. não devemos acreditar em tudo que falam. É. Tá, eu falei um monte aqui. Tá bom, então eu vou chegar em casa e vou ler para ver se aquilo que a irmã falou é verdade. Glória a Deus, Senhor. Por isso que nós Aleluia. aqui gostamos de ter a Bíblia, né? Para que todos possam acompanhar. Ó, É. tá escrito aqui. Amém. Irmãos, no momento que a gente coloca a Bíblia, a palavra do Senhor a nosso favor, você não briga com ninguém. É verdade. Você não tem ideologia nenhuma. Porque tu não fala mais por ti. É, glória a Tu Deus. fala pela palavra. Então tu te livra de tantas coisas. Amém. É leve, o evangelho é leve. Nossa. Entendeu? Olha, não é o que eu penso. É o que está escrito aqui. Não é a Manu que está falando, é o que está Glória a escrito Deus. aqui. Nossa. Aleluia. Né? É, É aleluia. simples. Não precisa brigar com ninguém. Só diz, olha, Glória a Deus. o que eu acho não importa. Amém, Senhor. Mas o que diz a Bíblia, que eu resolvi seguir, eu decidi, porque Jesus é decisão. Nós decidimos por Cristo. Amém, Senhor. Então, quando você decide por Cristo, você fala segundo a palavra de É, Cristo. glória a Deus. Porque eu não me importa mais o que eu quero, o que eu penso.
Não, eu pego a minha cruz, né, com a minha bagagenzinha toda e vou atrás do Senhor. Eu vou atrás do Senhor. Irmãos, não é magia que tu piala e puxa para baixo Jesus. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Tu não te amarra a santo nenhum. É Entende? verdade. Glória a Deus. Nós vamos, observem que em todo o Evangelho as pessoas vão a Jesus. Jesus, ele estava cumprindo em obediência, ele estava cumprindo o que Deus determinou para ele, correto? É verdade. Ele estava lá passando, pregando o Evangelho conforme Deus havia mandado. Amém. Né? Eu imagino que quando Jesus interviu por nós, Deus disse a ele: tranquilo, vai lá então. Só que tu vai fazer essa rota aqui e eles vão ter que conhecer, quem não se converter. Em nome de Jesus. Eu creio que isso tenha acontecido. Então, nesse percorrer, observem que as pessoas iam até Jesus. Amém. É verdade. Ele estava apenas cumprindo uma rota. E quem necessitava de ajuda, irmãos, ia até o Senhor. E uma pena que na maioria das vezes era por dor. É verdade. Glória a Deus. Que é o que acontece hoje em Em dia. nome de Jesus. As pessoas buscam ao Senhor por dor. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. E é uma pena, irmãos. É uma pena. Comigo foi assim, né? Glória a Deus. Ainda bem que ainda dá tempo, ainda deu tempo. Aleluia. Né? Senhor, aleluia, Pai. Glória a Deus. Então que nós possamos nessa tarde estar nos refletindo sobre qual culto nós estamos ofertando ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Quando nós nos posicionamos em oração, que sacrifício nós estamos levando ao Senhor? Glória a Deus. Qual coração está chegando no joelho? Aleluia. A nossa mente está focada no quê? Glória a Deus, Senhor. Que nós possamos estar refletindo, irmãos, nessa noite, nessa tarde, Glória a Deus. sobre o que nós entregamos ao Senhor. Deus entregou o seu filho. Glória a E Deus. nós entregamos o quê? Amém. Aleluia. Verdade. Glória a Amém, Deus. irmãos? Amém. Glória a Deus, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Desejo Em nome de que Jesus. todos sejam abençoados Em nome de Jesus. imensamente. Amém. Desejo que o Senhor ele coloque na ida dos irmãos lá para entregar os alimentos e que o Senhor, as doações, que o Senhor coloque as pessoas que Ele quer, porque a vontade é do Senhor, Amém. não Senhor. nós, Amém. né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida Em dos nome de irmãos Jesus. que Em vão nome de Jesus. se dispor no Glória a domingo, Deus. Em nome que é o de tempo Jesus. que eles poderiam estar fazendo qualquer coisa até domingo, né? Mas não, eles vão Glória a Deus, levar Pai. um pouquinho Aleluia. do amor de Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Em Então nome que o de Senhor Jesus. derrame sabedoria em Glória a vocês, Deus. derrame Em graça. nome de Jesus. Que Ele coloque na frente de vocês as pessoas que Ele quer. Oh, glória a As Deus. pessoas sejam Em nome de Jesus. tocadas pelo Espírito de Deus, que quando vocês cheguem nos lugares, que seja o Espírito Santo na frente de vocês. Glória a Deus, E Pai. não somente vocês, Amém. mas o Espírito de Glória. Deus, a luz do Senhor esteja resplandecendo sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém? Glória Para a que Deus. almas Amém. sejam salvas. Glória a Deus, Para que Senhor. sejam pessoas libertas dos Nome de cativeiros. Jesus, Senhor. Irmãos, tem tanto crente, tem Nome tanto de crente Jesus. amarrado Nome amarrado em tantas coisas, em tantas prisões espirituais, irmãos. Dói de ver, dói de ver. Mas o Senhor, Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Glória a Deus. E através da palavra dele, Ele nos ensinou a nos libertar aleluia. dessas Glória a prisões, Deus, desses Senhor. Em cativeiros. nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, E amado. sua graça Deus amado, é- bendito. Glória a Deus, Senhor. É divino. Amém. Amém, Glória a irmãos? Deus. Glória a Deus.